da ausência do nosso companheiro Vitor, da Frente Povo Sem Medo, né, hoje foi revogada por as portarias 173 de 2016 e 12 de maio de 2016 da Secretaria Nacional de Habitação, né, que então tem muito relacionado ao programa Minha Casa Minha Vida. O Vitor especificamente faz parte dessa Frente Maior do Povo Sem Medo, ele é do MTST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos, e por isso que hoje é um dia de luta, que eles estão articulando aí várias ações, e apesar de ter confirmado, teve que desconfirmar agora em cima da hora por conta desse desmonte aí do Minha Casa Minha Vida. Tá bom? Então a justificativa, a gente vai ter então os 3 membros agora, e depois a gente vai ter os debatedores também com as intervenções. Deu um aviso, quem preencheu a inscrição, nós vamos dar o certificado por e-mail, tá bem? Agora, quem não preencheu, portanto, quem quiser o certificado por alguma razão, por favor, não deixe de escrever lá na entrada. Tem uma ficha de inscrição para a gente poder mandar o certificado. Bem, nós vamos dar continuidade. Então, hoje de manhã nós tivemos um debate mais sobre a questão de conjuntura, que terminou com uma fala do César Benjamin, com a qual eu concordo muito. Ele estava falando de um encerramento de um ciclo longo. Eu tenho exatamente essa sensação hoje. Eu acho que a gente está numa crise, muito mais do que uma crise de conjuntura, é uma crise do modelo econômico. Eu acho que ele está se esgotando, e do modelo político, que também está se esgotando. Esse foi o tom do final da manhã. Eu acho que é um modelo econômico baseado basicamente, o Brasil foi, com a crise da dívida, imposto ao Brasil um determinado modelo de ser principalmente produtor de commodities, e isso evidentemente não emprega 207 milhões de pessoas, não oferece empregos dignos e não assegura recurso suficiente para o Estado fazer políticas públicas. Embora o problema hoje seja outro, que vai poder exatamente lutar contra as políticas sociais, fazer um recuo. E do ponto de vista do sistema político também, nós estamos aí com vários sinais disso. A própria judicialização que foi colocada de manhã, crescente da política, cada vez mais coisas são levadas ao STF, é um dos sintomas do esgotamento do modelo político existente. Bom, o objetivo desse seminário que nós convocamos é a gente tentar começar a construir exatamente na conjuntura nova que se abriu na madrugada de quinta-feira, uma agenda de luta na área da saúde, para começar a ter uma capacidade de mobilização, de organização, e isso não se faz rapidamente, evidentemente. Isso é um debate, nós estamos propondo um debate, não vamos concluir aqui. E nós fizemos uma nota que foi distribuída, realmente curta, levantando os problemas e apontamos alguns pontos, que são pontos para debate, que o Sérgio do Rio elencou, não está esgotado, é para sofrer crítica, adendo, com esse objetivo. Eu vou ler rapidamente e vou passar a palavra para os palestrantes. O César tem mais, não tem, César? Tem para mais ninguém, por favor? Tem. Tá bem? Senão eu passo o meu. A gente não reproduziu quantidade suficiente, mas tem alguns circulando. Os pontos que a gente está levantando são, primeiro, em relação ao sistema propriamente dito, vou até pegar um ponto aqui que o Ronaldo falou de manhã, o SUS tem problemas seríssimos ainda, boa parte dele fruto da dispersão da organização do SUS, em 5.600 municípios. E a gente está propondo aqui um ponto que não é muito discutido, é organizar as regiões de saúde de todo o país que assegurem a oferta de serviços integrados de saúde da família, ambulatórios especializados em hospitais em cada região, para a população de forma acessível no seu local de residência. A gente acha que sem essas regiões, que desde as NOAs começa a fazer, não tem como, mas a gente tem proposta em relação a como organizar. Acabar com a organização de redes paralelas e verticais. Nós temos, na medida que o sistema não acredita na sua própria rede, começa a organizar uma rede de saúde mental, uma rede de
atenção materno-infantil, outra rede de saúde bucal e por aí vai. Quer dizer que a gente vai esquartejar. Parece que quem organizou o SUS é o Jack Stripador, né? Então, acabar com a organização de redes paralelas e verticais, integrando as linhas de cuidado às redes regionais de saúde. 3. Reconhecer que a municipalização do SUS não é capaz de assegurar uma oferta equânime e adequada de serviços de saúde e promover a reorganização do sistema em regiões. Ele está propondo claramente um avanço no sentido de começar a combater o processo de municipalização. Nós entregamos o SUS, na verdade, para o nível mais atrasado da política brasileira, mais controlado pela oligarquia local, pela fazenda, né, pela propriedade privada, pelos proprietários de terra. 4. Concentrar a gestão e organização do SUS com participação da União, Estados e municípios e o planejamento e financiamento conjunto do sistema. Então, ele propõe que haja, ponto 5, autoridades sanitárias regionais de saúde do SUS vinculadas à União, que sejam responsáveis pela gestão dos recursos humanos, físicos e financeiros em cada região de saúde. É o que existe em todo o sistema semelhante ao SUS. De Cuba à Suécia, você tem autoridades sanitárias regionais com recursos financeiros, humanos e físicos. Só aqui que não. Organizar conselhos deliberativos para cada região de saúde com a participação das 3 esferas de governo, dos usuários e trabalhadores de saúde. Aqui nós estamos propondo explicitamente que os prestadores deixem de fazer parte da representação, que são prestadores. Você tem contrato e devem funcionar como tal, como contratado, não como participantes da política. Outra coisa, estabelecer identidade visual e nomenclatura comum em todos os estabelecimentos do SUS do país que permita à população facilmente identificar o tipo de serviço oferecido. Tem uma barafunda de nomes, uma barafunda de perfil de unidades que é confuso tanto para a população quanto até para os profissionais que têm que encaminhar. Então, imagina se a gente fosse procurar acarajé na loja do Boticário, né? Não é isso? Ou comprar um CD no McDonald's. A gente sabe que o setor privado não funciona assim, né? Ele quer que as pessoas saibam onde achar as porcarias que eles querem vender. Nós confundimos a população com um monte de nomes. Criar carreiras públicas e de dedicação exclusiva para as profissões de saúde, válidas em todo o território nacional. 9. Flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal para a contratação de trabalhadores da saúde, que é uma atividade peculiar por precisar de um grande número de trabalhadores. Estou vendo alguns erros de digitação aqui, foi feito à noite, é bobagem. 10. Investir no quadro de servidores públicos da saúde para por fim a contratação de organizações sociais na gestão e assistência à saúde. 11. Repudiar a proposta enganosa de cobertura universal de saúde que visa fortalecer o seguro privado de saúde e oferecer pacote mínimo de serviço para a população pobre. O Brasil é signatário das resoluções internacionais da OMS e da ONU. Então, precisa rever essa posição do Brasil. 12. Denunciar como uma forma de estelionato os planos privados de saúde, porque não asseguram cobertura na velhice, quando os trabalhadores mais precisam. Pagam a vida inteira e quando mais precisam, uma parte não pode pagar. Né? Mostrar para os trabalhadores que somente um sistema público de saúde, garantido pelo direito de cidadania, pode assegurar a cobertura de saúde em todas as fases da vida e para todos os brasileiros. Eu não estou lendo os números, eu vou ler isso aqui. 14. Investir 10% da receita corrente bruta da União na saúde pública ou 19,4% da receita corrente líquida, tal como proposto pela PEC 01/2015. Acabar com a desoneração das receitas da União, tanto no nível da DRU, e impedir a extensão das desonerações para os estados e municípios, DRE e DRM, propostas na PEC 143/2015. Regular os planos de saúde para submeter o interesse privado ao interesse público. Hoje é grande parte do contrário que existe. Acabar, ponto 17, com os subsídios fiscais aos prestadores e planos privados de saúde de caráter lucrativo.
18, aplicar os recursos decorrentes do fim dos subsídios ao setor privado de saúde em ações de serviço público de saúde. 19, taxar as grandes fortunas para aplicar os recursos de serviço público de saúde. 20, barrar a PEC 451 de Eduardo Cunha, que pretende tornar obrigatório que os empregadores contratem planos privados para seus trabalhadores. Isso aqui é uma proposta para a gente iniciar a discussão, tá certo? Não tem nada fechado em torno disso, é uma proposta que nós vamos fazer. Eu li porque a gente não tinha quantidade suficiente para todos, né? Estou correndo ali na papelaria de dar xerox, tá? Então, eu vou pedir agora, eu vou passar a palavra, eu já esqueci. Então, olha só, a gente fez uma coisa aqui na mesa. Primeiro falar, eu Rodrigo Marcelinho, da Frente Brasil Popular. A gente está dando 20 minutos para cada pessoa da banca, tá bem? Eu vou avisar com 3 e com 1, tá bem? Rodrigo. Não, não é isso, porque só tem pouco, né? Boa tarde a todos e todas. Queria saudar minha queridíssima professora Maria Inês Bravo, que na última sexta foi condecorada com a medalha Pedro Ernesto. E na figura da Inês eu saldo o restante dos componentes da mesa e dos companheiros e companheiras que vieram para cá hoje debater conosco. Eu não vou me aventurar numa incursão pela saúde, seja pelo domínio certamente muito maior que aqueles e aquelas que estão aqui presentes têm sobre o tema, seja também porque eu acho que a Inês vai assegurar esse debate de maneira brilhante. Eu vou fazer um debate que é um pouco o acúmulo que a minha organização, Consulta Popular, tem sobre os desafios que estão postos na atualidade e um pouco do acúmulo também que nós temos feito na Frente Brasil Popular. Eu acho que todos e todas leram a entrevista que o famigerado ministro da Saúde do governo golpista e ilegítimo de Michel Temer deu à Folha de São Paulo ontem, né, e foi publicada hoje, e acho que todo mundo já deve ter tido acesso ao certo recuo que ele fez agora já no início da tarde. Por isso que eu falei certo recuo, né? Porque já aparecem outros elementos que dizem respeito ao orçamento da Seguridade de forma mais ampla, a Previdência Social e a outros temas que a gente sabe que tanto quanto financiamento da saúde e organização do SUS estão na bola da vez para esse governo golpista, enfim, atacado. Por isso, certo recuo. Mas ainda que tenham lido, eu queria só retomar 2 trechinhos da fala do ministro para introduzir a minha fala, minha intervenção. Vamos ter que repactuar como aconteceu na Grécia, e isso é bastante expressivo, que está em jogo, que cortou aposentadorias, e em outros países que tiveram que repactuar as obrigações do Estado porque ele não tinha mais capacidade de sustentá-las. Ele avança. Temos que chegar ao ponto de equilíbrio entre o que o Estado tem condições de suprir e o que o cidadão tem direito de receber. E avança mais um pouquinho para dizer o seguinte: quanto mais a gente puder ter planos, melhor, porque a gente vai ter atendimento patrocinado por eles mesmos, o que alivia o custo do governo em sustentar essa questão. Ricardo Barros, ministro da Saúde do governo golpista de Michel Temer. Só um dado que eu acho importante: Ricardo Barros, do PP, partido dito progressista, teve como um dos seus maiores financiadores de campanha grupos de plano de saúde, né? E aí o debate, como você disse, passa por sistema, como César dizia e você resgata, tem a ver com o sistema político brasileiro e financiamento de campanhas e por aí afora. Bom, ainda que certamente com algumas polêmicas, eu acho que não resta dúvida que, nem na mesa, nem entre o conjunto dos presentes e das presentes aqui, que depois de 17 de abril de 2016, é bom resgatar as datas, né? E 12 de maio agora também de 16, o país acaba de passar por um golpe judicial parlamentar
que teve os setores mais radicalmente liberais, do ponto de vista econômico, e do ponto de vista político, os setores mais conservadores da sociedade brasileira, alinhavados, amalgamados pela grande mídia corporativa por interesses imperialistas, aplicando um golpe de Estado no Brasil, claramente com o objetivo de fazer passar as medidas antipopulares e antidemocráticas que durante 4 eleições foram rejeitadas nas urnas. Então trata-se de implementar via um golpe aquele programa que foi negado nas urnas. A gente pode até, inclusive, e por certo vai surgir isso no debate, em que medida a presidente Dilma Rousseff e os anos de governo das administrações petistas manteve esta ou aquela ou muitas medidas de caráter liberal, mas certamente o golpe agora é inequívoco em relação ao que vem por aí, né? Essa modalidade de golpe ela é muito diferente do que aconteceu em 1964 e acho que não é necessário ficar aqui retomando detalhes. Ela se inscreve num modelo de golpe que está virando moda na América Latina, que provavelmente se inaugura com Honduras, tem continuidade do Paraguai e agora se realiza na economia mais significativa da América Latina. Não é fortuito que a embaixadora norte-americana que estava no Paraguai no momento do golpe seja a mesma embaixadora americana que está no Brasil desde 2013. Isso só para apontar como está acontecendo aqui tem ligação com o processo que está em curso na América Latina e no mundo, que é de retomada de ofensiva do imperialismo em cantos do globo que, por conta da chamada guerra ao terror, do conjunto de outras agressões imperialistas, tinha girado os interesses norte-americanos e do conjunto do imperialismo para outros cantos do planeta. Bom, esse golpe caracteriza também algumas outras coisas. Na minha avaliação, os limites daquilo que o nosso querido José Paulo Neto denomina como transição truncada, ou seja, a transição democrática inacabada no Brasil. Está claro isso, né? A prevalência, e acho que aqui vai dar um bom ponto de debate, Rodrigo, da autocracia burguesa nesse país de capitalismo dependente. Vejam, a burguesia não tem o menor problema em estar demonstrando isso, de que quando seus interesses estão em jogo, ela faz valer de maneira bastante antipopular e antidemocrática, sobretudo antidemocrática, os seus interesses mais imediatos. Mas também aponta para outros elementos. A falência do pacto que caracterizou o ingresso do país na nova república. Eu acho que restam poucas dúvidas que a nova república no Brasil acabou. E sobretudo, o fim de um ciclo histórico. Nesse sentido, muito acordo, não ouvi, mas sei por onde passa a cabeça do César, pelo menos em parte, acordo nessa questão do ciclo. Bom, eu já falei anteriormente, confluíram para esse golpe os setores mais antidemocráticos e conservadores e certamente o que vem por aí no período de curto, médio e longo prazo. Ontem alguns setores bancários e empresariais nacionais e estrangeiros, no melhor estilo Maquiavel, já sinalizaram para o governo Temer que o mal ele vai precisar fazer de uma vez toda, né? Então, a agenda que vem aí nas próximas semanas e meses vai ser certamente de profunda regressão social, com retirada de direitos, com a destruição ainda maior, ataques ainda maiores à soberania nacional e, sobretudo, e aqui tem um ponto muito importante, uma ofensiva muito grande para se apropriar de cada vez mais fatias do fundo público. É importante dizer, resgatar um elemento que acho que é central para a gente entender quem está dando esse golpe ou quem está patrocinando esse golpe. Na passagem ali dos anos 70, a crise do capital que se inaugura faz com que setores rentistas da burguesia, aqueles que vivem a maior parte do tempo se apropriar de parte da mais-valia social, acabem ocupando um papel de extrema relevância no conjunto das relações capitalistas, norteando um pouco a reestruturação do capital, seja do ponto de vista do Estado, seja das relações econômicas, no âmbito global. Esse setor vive basicamente da seguinte ilusão: é possível dinheiro
fazer mais dinheiro. O que é, do ponto de vista da teoria do valor do Marx, uma profunda ilusão. Essa aparência, né, de que os bancos e o setor financeiro têm dinheiro fértil, e aí a gente vai lá, os investidores, os poupadores, enfim, aquelas pessoas que são correntistas de banco, botam o seu dinheirinho fêmea lá, ou macho, e aí o dinheirinho fêmea dos bancos e da ciranda financeira copulam com o nosso dinheirinho macho e dá uma porção do dinheirinho. Isso é, obviamente, uma ilusão, como eu dizia anteriormente. Não há outra forma de produção de riqueza social que não seja através da exploração do trabalho. Esse é um ponto central. E por isso, esse setor rentista precisa cada vez mais atuar no sentido de ampliar todas as formas de exploração da força de trabalho no mundo, sem limites de Estado-nação, sem limites legislativos, sem direitos, sem nada. Uma outra forma que esse setor tem de se apropriar e centralizar parte da mais-valia social é exatamente a função do fundo público. Daí a divisão dos recursos que o Estado centraliza via tributos no fundo público, e daí a divisão do orçamento público tem caráter absurdamente estratégico para o desenvolvimento das lutas em curso. É central a luta em torno do orçamento público. Acho que não resta dúvida também a vocês, talvez eu esteja sendo um pouco óbvio demais na fala. Mas, só a título de exemplo, vou tentar um pouco essa parte, mas até porque eu já passei 9 minutos, né, o tempo voa. A apreensão agora foi terrível. Agora eu sei que eu tenho 11 bem marcados. Acho que todo mundo sabe que em valores nominais, hoje o orçamento público brasileiro destina para a Bolsa Banqueiro, né, 47 nominais, né, 47% do orçamento público. Se eu não me engano, o orçamento da saúde está em torno de 4%, gente. 4%. Dá para perceber qual é o grande vazadouro da economia brasileira, qual é o grande nó górdio do desenvolvimento brasileiro. Em termos numéricos, esse valor diz respeito a 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais de recursos públicos alimentando a ciranda financeira. Ainda a título de comparação, em números de 2008, estimava-se que o PIB mundial tivesse em torno de 60 trilhões de dólares. E o valor de ativos financeiros circulando no mundo algo em torno de 156 trilhões de dólares. Portanto, praticamente 100 trilhões de dólares a mais de riqueza fictícia circulando no mundo. Quando aquilo veio abaixo, ou pelo menos quando aquilo se fragilizou profundamente na chamada de crise do mercado lá, subprime norte-americano, numa boa, os neoliberais não tiveram problema, como nunca tem, né, de lançar mão do fundo público e de pedir socorro aos principais estados-nação e às principais agências internacionais, no sentido de salvaguardar o sistema financeiro, o que, em última instância, é atuar como fiador e garantidor desses recursos para que esse mercado especulativo não quebre. É esse o setor que patrocina esse golpe. Eu vou fazer uma afirmação aqui que acho que não é muito problemática. A despeito de outras medidas e determinados avanços ainda que tópicos, o tripé do neoliberalismo esteve presente nos últimos 14 anos da administração federal. Isso é um fato. Superávit primário, regime de metas de inflação e câmbio flutuante não saíram da política econômica e, sobretudo, monetária no último período. Esse setor, e eu vou começar, então, assim, a entrar no que está em jogo hoje, nas demandas estratégicas que se colocam para as forças populares e progressistas por aí. Esse setor percebe o seguinte: com a chegada da crise de maneira muito mais concreta ao Brasil, né, a partir de 2013 principalmente, com o adensamento das demandas sociais, com as insatisfações acumuladas pelas contradições de um determinado modelo político e econômico em curso, os seus interesses só podem ser garantidos não via o pacto, não via a coalizão que teve em curso no último período, mas somente às expensas dos direitos do conjunto do povo brasileiro. E por isso a necessidade do golpe. Tá? Bom, eu falei anteriormente sobre ciclo, o fim de um ciclo. O que caracteriza um ciclo? Vou propor 3 elementos para a gente pensar num ciclo histórico, porque para mim o que está em jogo hoje é a abertura de um novo ciclo político no Brasil.
mais ou menos assim, tentando de maneira caricatural, mas tentar apresentar alguns elementos, pintar o quadro com algumas cores. Um ciclo não necessariamente se caracteriza por uma ordem cronológica. Ainda que ele se situe no tempo e no espaço num determinado período histórico, não é o calendário que marca fim e início de um ciclo. O que caracteriza, na minha avaliação, né, do campo político, econômico, da própria Frente Brasil Popular, talvez de maneira mais lata, um ciclo é a predominância de uma certa interpretação da sociedade que serve de base de formulação para um programa de lutas, de organização de setores sociais em um determinado momento histórico. Segundo, a percepção de uma forma de luta estratégica que visa alterar a correlação de forças e inaugurar uma etapa mais avançada de um ciclo de lutas superior. Por fim, a presença de uma organização política que se apresenta com maior ou menor grau de adesão, mas, por certo, com legitimidade aos olhos da sociedade e da maioria dos militantes, como uma instituição mais, vou dar uma aspas aí, né, autorizada para propor, defender e aperfeiçoar aquela interpretação e funcionar meio que como uma Maria Fumaça desse ciclo de lutas. O ciclo que nós estamos vendo se encerrar agora, ele tem início com a derrocada do regime militar e o conjunto de lutas sociais que se apresenta naquele momento. Vejam, é importante pontuar uma questão, as vanguardas, as forças organizadas, elas não escolhem de sua livre e espontânea vontade onde as contradições sociais fundamentais se apresentam. Essa não é uma questão de voluntarismo. A gente pode até querer afirmar que isto ou aquilo está na ordem do dia, mas isso vai ser um exercício de vontade. As contradições fundamentais, elas se apresentam por determinações que nós não escolhemos, em que pese o fato das vanguardas terem o dever histórico de fazer com que as contradições se movam, se desloquem, para onde a classe trabalhadora pode acumular mais. O nosso exercício, portanto, né, organizados em locais de trabalho, em partidos, em espaços como SEBs, por exemplo, é constatar onde as contradições fundamentais estão se apresentando e tentar deslocar, não as vanguardas, mas o conjunto da classe trabalhadora para aquele conjunto de lutas, formas de organização que potencializem a sua capacidade de acumular mais para um processo de transição históricas a outras formas de organização. Pois bem, o conjunto de forças sociais da esquerda no período ali de declínio do regime militar se deparou com um pungente movimento operário organizado que funcionou como um epicentro do conjunto de lutas do ciclo ali dos anos 80, de ascenso da luta de massas dos anos 80. Eu não vou ficar me alongando muito sobre isso, porque eu queria chegar, na verdade, no hoje. Esse conjunto de lutas, a gente vai perceber a constituição gradativa de uma estratégia e de um programa que apresenta uma leitura sobre o Brasil, que situa o Brasil como um país de economia dependente, em um país, portanto, em que as elites, vamos nominar, né, em que a burguesia, por conta da sua subalternidade em relação à burguesia imperialista, não tem condição de levar a cabo um conjunto de tarefas históricas que em outros países, experiências de transformação de revolução burguesa clássica, foram levadas a cabo, não tem condição de fazer as chamadas tarefas em atraso, reformas democráticas. 3 minutos, Jesus. Esse ciclo histórico tem uma organização social que vai estabelecer uma estratégia, que está calcada na seguinte percepção: a burguesia não levará a cabo, primeiro, né? Revoluções são transformação social, é um processo massivo, ou envolve povo, ou não é transformação social. Portanto, esse exercício aqui é extremamente importante, mas ele é o exercício de uma determinada vanguarda, pensando, refletindo, formulando estratégias que precisam contaminar o povo no seu cotidiano, porque, caso contrário, por mais massivas que tenham sido as manifestações anti-golpe, elas provaram que por si só, sem movimentar a maior parte da classe trabalhadora, você não consegue barrar nem o golpe, que dirá avançar na direção de uma transição a formas de organização social superior. Nesse bojo,
dessa massa da sociedade. Essa mobilização do ciclo que se inaugura, então, em que o PT é o principal instrumento daquele ciclo, ele é baseado numa estratégia de pinça. Do ponto de vista militar, você utiliza essa estratégia de pinça quando você quer cercar, né, o inimigo, você quer estabelecer um cerco por duas frentes. Quais eram as frentes colocadas nessa estratégia? Chamada de democrático popular, né? Se materializa no chamado Programa Democrático Popular. Organização incessante do conjunto da sociedade. Acúmulo de força social e político, força política, né, para conseguir se contrapor ao bloco dominante. Segunda, né, uma luta mais institucional, seja ela parlamentar, seja ela no executivo, seja ela nos mais diversos espaços, inclusive profissionais, no sentido de tensionar essa sociedade e de materializar uma viabilidade que não é só eleitoral, mas é também eleitoral, para levar a cabo essas chamadas tarefas em atraso. Qual é a grande questão, na minha avaliação pessoal? Por uma série de questões, a queda do Muro de Berlim, a ofensiva neoliberal, o processo de disputas internas dentro da organização, o pragmatismo eleitoral, a pinça social que dá a base para o processo de transformação e de avanço de lutas, que é a organização social, é secundarizada em relação à perna da pinça que diz respeito à estratégia eleitoral. E aí a gente sabe, do sistema político inaugurado com a Constituição de 88, o presidencialismo de coalizão, em que nenhum presidente da República formou mais de 20% do Congresso Nacional, a governabilidade só é atingida, palavra complicada no último período, a governabilidade só é atingida com a política fisiológica do toma lá da cá em relação ao Congresso Nacional. Um Congresso Nacional formado por forças sociais que representam em larga maneira o grande capital, o agronegócio, as forças sociais inimigas da classe trabalhadora. Governar nesse país sem a pinça, sem a perna da pinça, destinada à organização profunda da luta de massas, é pactuar muito rebaixadamente com os setores sociais que são inimigos da classe trabalhadora. Bom, a luta eleitoral, ela tem um outro aspecto também dentro das organizações que pautam a sua intervenção majoritariamente pela tática eleitoral. Ela vai favorecer dentro dessas organizações exatamente o campo político que vive da luta eleitoral. E frequentemente não é o campo político que está majoritariamente comprometido ou envolvido com a organização de luta social com um horizonte estratégico na revolução. É disso que eu estou falando. Pois bem, em 2002, toda essa estratégia, só o último ponto, toda essa estratégia, ela, se a gente parte do princípio que a classe trabalhadora não é nem necessariamente de direita e não necessariamente de esquerda, o povo se move a partir das suas necessidades objetivas, né? Perdi o ponto que eu ia falar. Bom, se a gente parte desse princípio, o programa que dá conta de uma série de lutas econômico-corporativas precisa se materializar numa proposta política, uma palavra de ordem, é disso que eu estou falando, que mobilize corações e mentes, traduza a barriga, os projetos imediatos, os interesses concretos da população, em palavras de ordem que mobilizem essas pessoas numa direção política. Não vou entrar no mérito aqui da qualidade, mas de 89 a 2002, a palavra de ordem que tentou traduzir do ponto de vista político uma aspiração, um projeto, uma direção a ser seguida, se materializou numa expressão que vocês devem todos se lembrar, que é o Lula lá. Lula lá, em alguma medida, materializou um conjunto de ambições sociais que apontavam uma direção. Qual é o problema de 2002? O Lula chegou lá. Chegou lá, né, no presidencialismo de coalizão, chegou lá num período que a gente ainda está no descenso da luta de massas, e o problema, chegou lá, veja, a análise que parte do ponto de vista, né, de traições das direções, que caracteriza a análise de um setor da esquerda, nem de longe dá conta de expressar as dificuldades e a complexidade do que está em curso naquele momento. Mas ainda assim você tem setores dirigentes dentro do Partido dos Trabalhadores
que faz opções claras no bojo de determinadas correlações de forças internas a esse partido e das forças sociais. E estabelece e reproduz um determinado modelo de coalizão, que tem uma nuance que faz dele algo bastante diferente do que foi o neoliberalismo, se vocês me permitem, mais hardcore do modelo Fernando Henrique Cardoso e do modelo que vai se implementar a partir de agora. Qual é esse modelo? A burguesia, ela não é uma classe única. Não há homogeneidade na classe burguesa como não há na classe trabalhadora. Você tem frações de classe com interesses imediatos, contraditórios, ainda que seus interesses estratégicos sejam sempre o mesmo. Extrair mais valia, explorar a classe trabalhadora e extrair mais valia. Mas vejam, com algumas mudanças na política econômica, foi possível repactuar uma determinada correlação de forças dentro mesmo do bloco burguês e, com isso, assegurar algumas conquistas sociais para a fração mais pauperizada da sociedade. E não é à toa, ao contrário do que setores médios tentam veicular, que a fração mais pobre da sociedade se identifica com esse modelo e assegura a vitória em quatro eleições consecutivas. Você tem, então, portanto, um modelo que alguns chamam de neodesenvolvimentista, ou como o Rodrigo Castelo do PCB vai chamar de liberal desenvolvimentista. Eu não vou entrar aqui na conceitualização, porque eu acho que perde-se muito tempo tentando fazer o desenvolvimento teórico disso. Eu acho que me interessa mais fazer a panorâmica. Mas, de qualquer forma, isso estabelece um modelo em que a burguesia, inclusive a financeira, lucra como